esse exemplo só para vocês entenderem a importância da função da advocacia como uma função pública, um munus público. Quando vocês estudaram direito empresarial, vocês viram a diferença lá entre sociedade empresarial e sociedade civil. Por exemplo, um dentista se formou, uma pessoa se formou em odontologia e abriu seu consultório. Ele trabalha sozinho nesse consultório. Os pacientes estão indo procurar quem? O dentista Zé Pedro. Beleza. Então, tem uma relação de pessoalidade com a pessoa física. Estão procurando Zé Pedro. Ainda é um consultório. Tá? Ele não tem necessariamente que registrar aquilo ali como uma empresa. Aí o Zé Pedro começou a ganhar mais clientes. E para ele dar uma melhorada no atendimento, conseguir esse tanto de cliente, ele se associou com outro recém-formado, que vai ficar por conta de pequenos serviços e ele vai ficar por conta de serviços maiores. Então, já são dois. Ele passou a deixar de ser um consultório particular, ainda continua sendo um consultório, tá? Mas com 2, 3, 4 dentistas ali. Você tem aí o elemento da empresa configurado? Depende. Se os pacientes continuam procurando o Zé Pedro e não o nome daquele consultório, não tem ainda os requisitos, elementos necessários para configurar a empresa, que é a atividade empresarial. Então, o que eles vão, para eles se regularizarem, eles vão num cartório de registro e registram essa sociedade civil. Beleza. Só que aí ele vai crescendo de tal forma, igual acontece médicos que se unem e fazem clínica. Aí o João Pedro vai crescendo de tal forma, ele não está mais com 4 colegas. Ele cresceu com esses 4, eles abriram um hospital odontológico, uma clínica odontológica, que ali tem, inclusive, dentistas que são prestadores de serviços. Beleza. Aí está configurado o elemento empresa? Sim, a partir do momento que os pacientes não procuram mais o Zé Pedro, nem sabem quem é. Vão atrás do nome da clínica, da pessoa jurídica. Ah, olha, eu estou com uma dor no dente, tá? O que eu faço? Olha, eu vou te dar o nome de uma clínica maravilhosa, o pessoal lá atende super bem. Ah, qual que é o nome? Clínica Odontológica Dente Bom. Vai lá. Onde que fica? Em tal lugar. Aí você tem um elemento de empresa. Você tirou a questão da pessoalidade e passou para caracterizar a atividade empresarial. Então, aí você tem uma sociedade empresária, sob pena dele não registrar, ele está irregular. Né? Ele teria que registrar onde? Qual é o cartório próprio para ele registrar essa atividade reconhecidamente pública? Né? O cartório especializado chama-se junta comercial. Qual é o cartório especializado para falar que você tem um carro? Detran. Qual é o cartório especializado para falar que você tem uma sociedade civil? Cartório de títulos de pessoas, né? Cartório de registro de pessoas. Então, é isso. Cartório torna a coisa pública e dá direito a terceiros conhecer aquilo, certo? Agora, imagina a situação do advogado. Olha a questão do encargo público, do munus público do advogado. O advogado está sozinho, beleza. Então, logicamente, não é empresa de jeito nenhum. O advogado cresceu, tem 3, 4, sociedade civil. O advogado agora, filhinho, ele tem um prédio em São Paulo, igual eu fui uma vez, um trem de louco, um prédio todinho, é de uma associação de 8 advogados. E ali tem um monte de advogado trabalhando, estagiário, um trem de louco. Aquilo ali é uma atividade empresarial? Não, advogado não tem a ver com a quantidade que ganha, tem a ver com a função dele, por força do artigo. Olha só, a função dele é regulamentada na Constituição Federal, artigo 133. Então, por maior que seja esse escritório advocatício em termos financeiros, ele, por vedação do Estatuto, do Código de Ética, da Constituição Federal, por ser sua função pública, o advogado jamais, a sua atividade pode ser considerada empresarial, tá? Então, porque ele não pode ter essa visão de mercantilização. E aí que tem um problema sério com questões de publicidade do advogado.
Lógico que não pode. Advogado não pode fazer publicidade. O advogado, ele pode divulgar para fins de conhecimento. Ele pode repassar conhecimento. Olha, o problema que é aquelas canetas que são dadas com o nome do escritório. Pode dar? Pode, para o cliente. Para o seu cliente você pode dar. Você pode dar uma agenda para o seu cliente, uma caneta. O que você não pode é repassar isso com cunho publicitário, porque o advogado não pode fazer publicidade. Se pudesse, você ia ver na televisão o tempo inteiro aí, ó, escritório de advocacia tal, venha para cá, vamos resolver. Igual fiquei sabendo numa cidade aí do interior, que é melhor não falar qual, que o advogado estava com o microfone tamanho de semana em cima do carro, passando nas ruas falando que está fazendo a ação do INSS, que não cobrava nada, que era só procurar por ele dando telefone. Então, não pode. Deixa eu ver uma pergunta do Matheus. Nem a Nelson Williams. Aquilo é uma empresa, literalmente. Não é uma empresa, querido. Presta atenção. E vou voltar aqui relembrando de vocês. Não sei onde que é, não. Colocaram o tanque, não sei onde que é, não. Eu sei que o AD, ó, caiu matando. Melhor não falar onde é. Mas a questão do Matheus, pegando o gancho, Matheus, essa matéria aqui que a gente está vendo, ela é bem interdisciplinar, porque ela vai falando de uma coisa e outra, que vocês vão lembrar de tudo que vocês estudaram aí. É por isso que ela tem que ser no 8º período mesmo para frente. Direito administrativo. Lembra da administração pública direta? União, Estado, Distrito Federal, município, território. Administração pública indireta, não é? A indireta ela é fiscalizada pelos ministérios, né? Quais são? Você tem aí as fundações, as autarquias. Por exemplo, primeiro eu começo com a autarquia, que é vinculada direto ao ministério. Igual ao Ministério da Previdência Social, você tem a autarquia, que é o INSS, né? Então, você tem as autarquias, a ANEEL, a Anatel, INSS. Abaixo das autarquias, você tem as fundações, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, que faz muita prova de concurso, você já deve ter ouvido falar. Abaixo das fundações, então, essas duas aqui, ó, elas são pessoas jurídicas de direito público, a não ser boa parte das fundações que são pessoas jurídicas de direito privado. Mas todas as autarquias têm personalidade jurídica de direito público. Então, elas outorgam, né? Elas não delegam, elas outorgam a atividade administrativa. Beleza. E abaixo dessa pessoa jurídica de direito público, né? Com exceção da fundação, que boa parte delas é privada, nós temos as pessoas jurídicas de direito privado, que são as sociedades empresárias. Aí você tem aí as empresas públicas e a sociedade de economia mista, em que 50% mais um do capital é do Estado. Beleza. Onde que está a OAB? A OAB, ela é o quê? Ela é uma sociedade de economia mista? Não, Deus me livre. Ela não é uma pessoa de direito privado, ela é de direito público. Ela não é um Banco do Brasil, né? Ela é uma empresa pública, igual a Caixa Econômica? Não, de jeito nenhum. Ela não é pessoa de direito privado. Ela é uma fundação? Não. Ela é uma autarquia? Como são os outros conselhos de classe? Como CREA é uma autarquia? Como CRM é uma autarquia? OAB é? Não. O que a OAB é? Cuidado com esse prova. Vai olhar aí nas últimas provas da OAB. Segundo o STF, a natureza jurídica da OAB é sui generis. Ela não se enquadra como uma autarquia, porque ela está acima da autarquia. A OAB, ela está entre a administração pública direta e a indireta. Gente, se localizem. Já que nós estamos estudando Estatuto da Advocacia da OAB, o Código de Ética, se localizem no tempo e no espaço, no local, onde é que você vai estar amanhã, se for advogado. Então, o advogado que exerce uma função, porque ele exerce o serviço público, ele não é vinculado nem a uma autarquia. O vínculo dele é acima de um servidor da autarquia. Eu quero que vocês entendam isso.
o estatuto, e a Constituição também diz, logicamente, o estatuto vai falar o que a Constituição permite, né? Lógico. Não existe hierarquia entre juiz, advogado e promotor. Todos eles exercem função pública, tá? Eles estão no mesmo nível, tá? Então, cuidado com isso na prova. A OAB não está nem na administração direta, nem na indireta, que a primeira seria a autarquia. Ele está aí no meio aí dos dois aí. É uma natureza jurídica sui generis, segundo o STF. Bom, uma pergunta aqui. Só ver aqui, deixa eu só subir um pouquinho, que tem petróleo. Bom, não vou nem falar mais nada. FGV também é responsável pela prova da OAB, e isso paraestatal. Não é paraestatal, não. Natureza jurídica paraestatal é outra. É que ajuda o Estado. Paraestatal são entes que atuam junto com o Estado, né? E as paraestatais, na maioria delas, ou quase todas elas, são pessoas de direito privado, né? Professora, não pode fazer publicidade, certo? Mas e no caso de fazer uma postagem educativa? Beleza, igual eu tenho. E na mesma imagem fazer uma divulgação do escritório. Não estou divulgando o escritório, estou colocando só a foto. A função da advocacia é a função educativa, tá? Então, ela pode colocar a postagem educativa no Instagram e colocar a imagem do escritório? Pode, sem problemas nenhum, tá? Porque você não está cobrando, a função ali depende do que está falando na frente, né? Então, está colocando a imagem do escritório, mas colocando na frente ali. Você sabe o que é isso? Você sabia que a lei tal autorizou isso? Eu sempre coloco uns linkzinhos tentando atualizar o povo, principalmente frases simples. Função educativa. OAB, deixa eu só tirar aqui que apareceu um negócio. OAB é uma instituição sui generis de natureza. Exatamente, Carlos. Perfeito. Isso aí. OAB é uma instituição sui generis de natureza híbrida. Beleza, João Paulo. Qualquer coisa você pode mandar no WhatsApp, tá bom? Daqui a pouco eu leio aí. Beleza. Bom, então, voltando aqui para a gente terminar pelo menos essa parte. Artigo 2º do Estatuto da Advocacia, então, ele vai dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público, que eu tenho falado o tempo inteiro, e exerce uma função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu contribuinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. Olha só, gente, tanto que esse parágrafo 2º é importante. O artigo 2º do parágrafo 2º é que vai falar qual é a função do advogado. O que o advogado deve fazer? No processo judicial, qual é a função do advogado? Postulação da decisão favorável ao seu constituinte, que é seu cliente, e convencer o julgador. Então, convencer o julgador, gente, nem sempre é ficar falando demais. Eu gosto de uma frase que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Em determinados momentos numa audiência, se você já vê que o trem está indo para um determinado rumo, falar demais pode te prejudicar e prejudicar o seu cliente também. Então, sempre lembrando que o advogado conhecedor, ele tem que ter, logicamente, estudo para saber o que ele está fazendo, tem que estar sempre se aperfeiçoando naquela área, porque ele tem que saber o momento de falar e o momento de calar, porque calar também é convencer. Tem gente que acha que convencer é só com a fala, não. Convencimento se dá também pelo calar, tá bom? E aí, reforçando o que eu tinha dito, a função dele é um munus público, é um encargo público. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações dos limites da lei, que foi a perguntinha que nós respondemos hoje da injúria, né? Que foi a Rawane que respondeu muito bem, tá? Então, existem os limites da lei, lembrando que os limites são os princípios que nós vamos estudar, princípios deontológicos,
que estão lá no artigo 7º do Estatuto, que vai falar dessa questão da probidade, do decoro, da civilidade, da urbanidade. São os princípios mínimos que o advogado tem que ter. Então, a gente tem que ver mesmo qual é a necessidade naquele momento, se é extremamente necessário ele injuriar alguém, né? Se seria um caso de injúria, se aquilo justifica. Beleza? Bom, a nossa aula que eu previ foi até esse artigo 2º aí, tá? E aí vocês vão ver que a apostila eu vou entre o Código de Ética e também o Estatuto. Semana que vem a gente volta no artigo 2º do Código de Ética. Eu vou ler a resposta do João Paulo. Espera aí. Bom, a nossa resposta era a questão da liberdade. Deixa eu ler aqui novamente. Nossa pergunta era: na tradição clássica ocidental, como são compreendidos a verdade e a liberdade? Liberdade não é somente adesão a uma ordem prévia, é uma escolha de linha de conduta, não se trata de uma escolha prévia, com a mente condicionada pela educação que recebeu. A verdade baseia-se no juízo implícito, não se tratando de maneira absoluta e imutável, considerando verdade aquilo que estamos prontos a fundamentar e defender nossa conduta ou ideia. Ambas não são conformidades pré-estabelecidas, sendo a mente humana condicionada pela educação e formação que recebeu, mas podendo ser alterada. As duas respostas são condizentes não com a tradição clássica ocidental, mas com a contemporânea, tá, João Paulo? Essas duas, a sua resposta toda está respondendo não à tradição clássica, porque na tradição clássica ocidental, que é bem metafísica, bem com fundamentos da teologia, existe para a verdade e para a liberdade uma ordem pré-estabelecida, segundo Santo Agostinho, que seria de Deus. Então, eu teria como fundamentar o meu pensar numa ordem, e essa ordem vem de Deus. Então, tudo que eu penso, por isso que a gente pensa e depois age, né? Esse pensar teria de onde surgir. Ele teria uma fonte desse pensar, e essa fonte que me leva a agir corretamente, é a fonte divina, né? Por isso que seria uma das origens, até eu vou me utilizar dos desenhos da minha época, tá, gente? Não é desenho de vocês, mas eu gostava muito do Pluto e do Pateta. Não sei se vocês já assistiram desenhos deles. Aí, principalmente, o Pluto ficava um anjinho de um lado e o capetinha do outro. É mais ou menos o raciocínio da tradição clássica ocidental. O agir do homem para o bem, para o mal, ele é condicionado por uma ordem pré-estabelecida. Essa ordem pré-estabelecida é a razão, é o que leva você a agir e é a razão das coisas. Agora, onde que está essa ordem pré-estabelecida? Tanto você pode agir para o bem, como você pode agir para o mal. Agora, na tradição contemporânea, eu não tenho nem isso, porque a gente tira essa visão teocêntrica, teológica, e entra na seara da ciência. Eu não tenho onde me fundamentar para falar, não, partindo disso é assim que eu tenho que agir. Por isso que a gente age para depois pensar. Isso é um problema, porque a gente dá prioridade mais, a gente não prioriza o ser. A essência, ela vai deixando de lado. E aí vem Perelman falando que onde que eu poderia me fundamentar numa sociedade em que a gente não quer esse pensamento mais teológico, mas quer um pensamento científico. A gente teria que fundamentar nas escolhas razoáveis, né? As melhores escolhas seriam as razões para eu pensar para poder agir ou não, mas a todo momento a gente muda essa verdade. Então, na sociedade contemporânea, tem que tomar muito cuidado com o relativismo, porque tudo pode na sociedade contemporânea, justamente porque a gente não tem essa base de verdade como tinha na clássica. Então, essa sua resposta aqui é da contemporânea, mas está perfeita, porém da contemporânea, beleza? Mas, gente, eu não vou tirar ponto de quem estiver participando, tá? E quem está presente em sala, o que interessa para nós é retomada de conteúdo.
Alguma dúvida a respeito de alguma coisa? Professora, eu tenho uma pergunta, mas posso falar? Tanto que eu não estou ouvindo. Professora, a senhora falou sobre a questão de advogado ser autônomo e fazer uma PJ, né? Para a questão de imposto, qual seria melhor? O advogado, ele pode abrir pelo Simples, né? Ele foi... olha o tanto que é interessante, gente. Eu amo a lei brasileira, ela é incrível, né? Porque O advogado jamais exerce atividade empresarial. Mas com essa lei complementar 123 de 2006, depois você olha aí, dá uma olhada aí, que regulamentou, trouxe uma série de inovações desde 2006 para a microempresa e empresa de pequeno porte, ela incluiu vários tipos de sociedade civil, né? Inclusive do advogado. Então, o advogado que quer pagar o imposto, ele inclui aí na microempresa, mas ele não é empresa, entenda, é uma impropriedade da lei, mas ele foi regulado por essa lei, não tem outro buraco para regular ele, e ele pode recolher pelo Simples. Logicamente que pela microempresa, você paga o tributo conforme o rendimento, né? Existe um limite aí de teto até 300 mil, e depois tem um limite aí para 300 milhões, salvo engano. Ultrapassou isso, você vai ter que recolher pelo lucro real ou pelo lucro presumido, mas ele é regulado pela microempresa. Interessante, né? a declaração é bem menor, né? Oi? A porcentagem da declaração é bem menor na PJ. Do CNPJ? Pela Não, PJ. eu não estou ouvindo direito. Fala mais alto um pouquinho. Autônomo parece que é 30% a declaração e parece que na PJ é bem baixo. Se eu não me engano, dependendo o faturamento, varia de 4% até 20% mais ou menos. Depende do faturamento, né? Sim, sim. Mas aí tem um detalhe, tá? Ele não abre na junta comercial. Não sei se é a sua pergunta. Ele não vai abrir pessoa jurídica. É na OAB, né? Ele faz Porque quando ele vai pelo estatuto da... Quando ele é regulado pela... Ai, gente, que eu estava falando, pela microempresa, né? Pela lei da microempresa, ele é regulado apenas por questões de tributação. Mas ele não vai abrir pessoa jurídica, tá? Ele vai abrir sociedade civil, se ele tiver mais de um sócio, lá no cartório de registro de pessoas, né? E ele tem que ter 2 registros, se ele tiver uma sociedade. Ele vai ter que ter um registro dele da OAB, eu tenho o meu. E se eu tendo uma sociedade empresarial, tem que registrar outra na OAB, então você paga 2 vezes, né? E você tem ainda que registrar no cartório, mas você não abre pessoa jurídica. Não sei se foi isso que eu te respondi. O que é regulado é quanto à questão de tributação. Ah, sim. Tá certo? Olha, gente, eu vou falar um negócio. A advocacia é uma das melhores hoje, no momento que a gente está vivendo, é uma das melhores profissões que tem. Não estou falando que eu sou advogada, não. Também não é nesse mar de rosa, igual o povo acha, fica floreando, não. Não é fácil, não. Você luta muito, você rala muito, muito, muito. Tá? Agora, o escritório pequeno, 3 anos, você já vai ganhar por mês livre, no valor hoje, né? Pensando no cálculo de hoje, pelo menos 5 mil livre. Pelo menos isso, livre de todas as despesas, né? Se em 3 anos você não conseguiu isso, algo está errado na sua vida. Mas não é esse mar de rosas, mas tem uma vantagem. Qual é o gasto de você abrir um escritório de advocacia hoje? Nenhum. Você tem que ter isso aqui, ó. Estudar, querer. Você tem que ter isso aqui, ó. Oratória, dialética, ser bom em argumentação, vontade, um computador e um negocinho desse aqui, ó. Não é só advogado que tem que ter agora, não. Chama token. Meu escritório tá tudo aqui dentro. Pronto. A coisa mais barata que tem é abrir um escritório de advocacia. Com detalhe, você pode abrir um escritório na sua casa. Você não precisa ter um local fixo. A OAB te oferece salas
E as salas ficam vazias. Se vocês virem o escritório da OAB de Goiânia, é show de bola. Com secretária, você só marca, agenda o horário que você quer usar. A única coisa que você paga é papel. Se você for xerocar alguma coisa. Gente, eu nem papel eu gasto com o cliente mais. Eu mando tudo, faço tudo pelo WhatsApp, mando, o cara assina, me manda protocolista, tudo isso aqui, ó. Então, hoje, o mínimo que vocês têm que saber para vocês atuarem no direito é isso aqui que a gente está fazendo. Não faz mais audiência física, não. Já não fazia muito antes da pandemia, porque muitos tribunais já estavam fazendo videoconferência. Agora, mais ainda. Então, para advogar, você tem que querer. Só isso, porque é o menor investimento que tem. Você advoga com qualquer lugar. Computador, um toque, um bom celular e sua cabeção. Pronto, beleza. E ó, enfia a cara. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Isso, Carlos, beleza. OCIP, Sistema S são paraestatais. Todas elas, pessoas jurídicas e privada. SESC, SENAI, SESI. Deixa eu ver o que mais. Laila. Laila, e por o número do escritório também? Não entendi. Não entendi essa pergunta, Laila. Como assim? E por o número do escritório também? Foi da publicação. Ah, tá. Na publicação educativa, por o número do telefone? Tem problema não. Na divulgação, beleza, sem problema. Não tem problema. É tudo educativo. Vai que a pessoa quer ligar para tirar uma dúvida. O que ele não pode é falar assim, ó. Estamos fazendo de graça. Estou fazendo uma promoção. Venham para cá. Não. O que ele não pode é fazer isso aí, né? Venha, faça. Estou fazendo isso. Não, aí se ele... Primeiro que você não pode aviltar a profissão, cobrar um valor muito pequeno, né? O ano retrasado tinha uns recém-formados fazendo audiência de custódia por R$50. A OAB entrou em desespero. Falou, o que é isso? Não pode não, tem um teto para você cobrar mínimo, né? Justamente para isso, para não virar concorrência, né? Não é concorrência, você tem que seguir a tabela da OAB, não tem concorrência. Uai, o povo é doido. Bom, não, teve um aluno que virou para mim e falou assim, professora, tem algum problema eu abrir um quiosque na praça e colocar assim, advogados? O que vocês acham, gente? Sabe quando tem aquelas feiras de alimento da praça? Como é que se chama? Feira de gastronômica? Aí você bota um quiosque lá, advogados, consulta. O que você acha? Pode? Eu pensei, não acredito que você me está perguntando isso. Eu falei, o que tem? Eu falei, nada, vai lá e põe, que você vai entender. Nossa, a infração nesse caso, você tem que fazer assim. Uma das infrações que são aplicadas para o advogado por questão de ética é ele fazer 120 horas de estudo sobre ética na advocacia. Eu acho que é pouco. Paga multa? Toda advocacia em Feira Hippie, exatamente. O povo é uma graça. Pessoal, então, semana que vem, faço favor de vocês lerem até o artigo 7º do Estatuto, que a gente vai chegar lá, tá? E a gente vai retomando a parte geral, beleza? Eu vou encerrar aqui 9 horas, eu entro em outra aula. Boa noite, fiquem com Deus, estudem, não virem meu concorrente, virem meus colegas. Tchau, gente, beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Falou, Fechê. Tchau, tchau.